Programa não indicado para menores de 10 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Vamos aproveitar, vamos fazer a prorrogação. A gente citou 3, cita mais 2, Tru. A saída. Animado, cita mais 2, pronto. A saída de áudio e vídeo do telejogo também eu acho que foi uma coisinha bem marcante, porque eu já tinha visto alguém fazer, mas ninguém nunca tinha divulgado o circuito. Então, eu cheguei e fiz a minha versão de saída áudio e vídeo pro telejogo. E também não foi a primeira, mas quando eu boto lá no site que é inédito, o que é inédito não é que a saída tenha sido a primeira. A saída não foi a primeira, mas a divulgação do como fazer foi a primeira. Oh, yeah! E ficou muito boa, diga-se de passagem. Sim, pelo menos aqui nos meus testes eu acho que ficou 100% assim. Agora um outro molde que eu acho interessante, que eu costumo fazer, esse eu fiz a pedido do amigo Marcos Garrett. Ele queria juntar uma interface de drive com o meu emulador de drive para usar no Spectrum. Então eu juntei as duas e chamei de IDS Plus, porque o nome da interface de drive do TK mais conhecida é IDS, de longe assim. Então, a gente fez a IDS Plus, que é a IDS com um emulador de drive junto, no mesmo gabinete. Então, esse assim é um molde também que eu acho bem legal. O próprio mais 3 CF também, que eu sou bom pra dar nome às coisas, se vocês não notaram. Liga não, a IBM até hoje não aprendeu. Então, o que eu chamei de mais 3 CF é o Spectrum mais 3 com cartão CF. Esse eu tirei o drive original e montei um slot de cartão CF. Esse também eu acho bem legal. Então, esses assim, são os mais marcantes, digamos assim. Não, mas assim, só também lembrar que não são os únicos. Quem quiser visitar a página do Truco, tem uma cacetada de mods e projetos que ele desenvolveu pra fuçar, babar e queimar o dedo fazendo em casa. Pois é. Uma coisa que me chamou muita atenção no teu site, você consertou um Texas TI 99/4A. Isso, exatamente. Cara, me fala um pouco mais sobre esse computador, porque ele é raríssimo. Pô, esse, cara, pra te dizer a verdade, foi um dos que mais me deu raiva. Kill it! Ah, é? O problema dele é que geralmente, tipo assim, a maioria dos computadores que a gente conhece aqui, a gente pega, tira os parafusos, levanta o teclado e pronto, tá lá a placa. Esse é justamente o contrário. Esse você tira a parte de baixo e começa a desmontar ele por baixo. É igual o notebook. Sim, mais ou menos. A maioria dos notebooks eles são assim. Isso, exatamente. Então, aí eu peguei, ele também inclusive usa um VDP, estilo MSX, e eu comecei a consertar, a ver examinar o problema. O primeiro acho que era um problema de cabo, se eu não me engano, que era um conector que tinha sido feito errado. Aí eu consertei o cabo e logo depois eu vi que tava com um problema nas memórias de vídeo, porque tava trocando letra, cor, essas coisas assim. Eu falei, isso aqui é memória de vídeo com certeza. Então o problema é que para cada teste que eu fazia nele, eu tinha que remontar para testar, porque não tinha como testar simplesmente como testava qualquer outro computador. Então eu pegava, tirava uma memóriazinha, botava lá, montava, testava. Aí tirava outra memória, botava lá e testava. Nossa! E assim foi indo. Esse me consumiu no mínimo uns 2-3 dias de trabalho. Nossa! Bom, também, deixa eu esclarecer também que eu não trabalho full time nisso, né? Com certeza. 2-3 dias de trabalho tipo assim, nos meus horários livres eu pegava, dava uma olhadinha e fazia funcionar e bola pra frente. Assim que ia. Mas voltando ainda ao lance da manutenção, eu tava pesquisando
pesquisando, tava fuçando no site dos outros, que é uma coisa muito legal de fazer, eu encontrei um sujeito... Stalker! O Vintage CPU, é o Peter, eu acho o nome dele, e de repente achei uma referência a você. O cara dos Estados Unidos, ele te mandou um TK-95 pra consertar, né? Sim, exatamente. Esse foi o Paul. O Paul, ele é americano, só que ele passou a infância no Brasil. Eu não cheguei a conversar tanto com ele. Mas, resumidamente, quando ele voltou para os Estados Unidos, ele levou o TK-95 dele. E ficou lá, e depois de um tempo, agora, razoavelmente pouco tempo, alguns anos atrás, ele resolveu reativar o TK e o TK não ligava. Aí ele pesquisando na internet, ele caiu na minha página lá, bota muito dica de conserto. Ele caiu na minha página, ele falou que não se sentia muita vontade para tentar consertar, que ele não é um cara, tipo assim, não é um fuçador, digamos assim, e se ele podia me mandar o TK pra eu tentar consertar pra ele. Aí eu expliquei pra ele, combinamos tudo, expliquei pra ele que eu não podia dar certeza que iria funcionar, mas claro que eu poderia dar uma olhada, e ele me mandou, demorou coisa de um mês e meio pra chegar, e o defeito dele era razoavelmente simples, porque provavelmente quando ele guardou o TK, apoiou alguma coisa em cima do teclado, e o teclado apertou uma trilha, que quebrou a trilha, partiu a trilha. Então foi simplesmente uma solda o conserto do TK dele. Foi isso. Aí depois e ele postou no blog dele uma menção agradecendo que eu tinha consertado, e tem umas fotos lá do TK, ele usando o TK, e ficou assim. Acho que por isso que acabou caindo em uma página de mais alguém aí. Foi uma coisa bem curiosa de ver, de achar, né? Não é só isso, né? Hoje, graças a alguns concertos tal como esse, hoje você é a maior referência que nós temos aqui nacional de concertos de computadores clássicos e videogames clássicos. Sim. Você virou referência em relação a isso. E aliás, eu tenho que agradecer novamente o Vitor Truco, que foi ele que testou os maravilhosos LG M1721 e o Samsung. Vamos aproveitar e contar essa história desses monitores. Vamos lá, vamos. O M1721 e o Samsung 510N, porque tem muita gente interessada neles. Muita gente que tá usando, viraram os retro monitores. Hoje em dia, usar monitor de CRT, vamos te contar, né? Se você realmente não dá, pô. Não dá mais. Não dá mais. Até porque estão morrendo. A LG tem uma linha de monitores que é monitores multimídia, então eles têm entrada pra VGA e um monte de outras coisas juntas. Na época que saiu o 1721A, eu tive interesse em comprar, mas como eu estava endividado até acima da raia dos cabelos, eu não pude comprar o meu e só adquiri ele agora. Uma coisa que é interessante que o pessoal descobriu, que ele tem a possibilidade de funcionar, a entrada VGA dele funcionar a 15 kHz. O que acontece? O VGA padrão, a entrada do sincronismo horizontal, se não me engano. Alguém me corrige se eu estiver errado. Horizontal ou vertical? É o horizontal. É o horizontal, que é 15 kHz. O VGA padrão é 31 kHz. Na verdade, são os dois. Os primeiros monitores VGA trabalhavam a 15 e a 31. Mas assim, como mais ninguém fazia placa de vídeo que soltasse a 15, os fabricantes pararam de fazer monitores que suportassem 15. Então, tem sido, pessoal, um processo de catar piolho. Achar agulha no palheiro, monitores que tenham entrada que aceitam 15 kHz. E recentemente o pessoal descobriu que, no caso o Vitor foi um dos que descobriu que o monitor, o 1721A, que um monte de gente comprou para usar no MSX, inclusive alguns compraram para entrar na S-Video, tendo o cabo apropriado com um circuito, né, com aquele chip LM1881, funciona na entrada VGA. Dos 5 presentes nesse podcast, 4 tem um monitor desse. Para começar, não tem espaço. Quem não tem? O César? O César. Então... Tá namorando um ali. Meu problema é espaço hoje, rapidinho, eu posso tornar público que eu tenho 2 monitores desses? Minha Nossa Senhora! Humilha, vai! Poder pode, agora se depois sua integridade física em eventos vai continuar mesmo. Não, então eu posso tornar público que eu tenho um 1721 e eu tenho um Samsung Sysmart 710N também, que também aceita... Humilha! Não. Pelas barbas do profeta! Esse monitor tá uma história engraçadíssima, porque meu pai adquiriu esse monitor para uso dele em 2005 ou 2006 e pagou a fortuna de R$1.200 para esse monitor. Uau! Eu também fiz essa merda daquele meu 19 polegadas. E ele usou durante um tempo. Depois, mais à frente, eu fiz um rolo com ele, adquiri, ele tava fazendo upgrade, comprei peça dele para poder passar, para montar uma máquina nova para minha esposa. A máquina da Cláudia era uma carroça. Ela engasgava para tocar vídeo do YouTube, aí vocês calculam, né? Nossa!
Aí eu fiz o upgrade tudo e eu adquiri o monitor dele. Aí eu usei esse monitor comigo, é um monitor de razão 4x3, tudo. Usei esse monitor durante um bom tempo comigo, até comprar um de 20 polegadas pra mim e passar o 17 pra Cláudia. Qual não foi a minha surpresa quando o pessoal falou disso? Fizemos o circuito, como vocês já devem ter ouvido na sessão de notícias, a gente vai comentar, o Tabajara fez o cabo pra gente. Vocês foram na Taba House? Estivemos na Taba House, aliás, numa das versões da Taba House. Taba House é itinerante. Até o momento a mais recente. E eu peguei depois o cabo, cheguei em casa, peguei o monitor da Cláudia e testar. Cheguei, liguei, botou e pum, abriu a imagem do MSX. Ou seja, eu tenho agora 2 monitores que funcionam no MSX. Esse monitor continua em uso com a Cláudia. Eu tenho um monitor, um Fujilink, que é um monitor made in Tailândia. Que ele tem AV, ele tem S-Video, tem VGA, tem RF, mas o VGA dele não faz 15 kHz, faz 31. Mas eu não tenho, e é 19 polegadas, mas eu não tenho coragem de botar aquele Fujilink de tão ruim que ele é, tão esquisito que ele é, botar pra Cláudia usar. Então eu já falei pra ela, o dia que você quiser trocar de monitor, botar um monitor maior, a gente troca e eu pego esse monitor de volta pra mim e vou usar na MSX. Então a minha esposa é uma professora de português, mero usuário de computador, quer saber hoje em dia de usar o Facebook, escrever uma prova, navegar na internet, essas coisas, então assim... E ver vídeo no YouTube? E ver vídeo no YouTube. Porque agora ela pode? Ela tem máquina pra isso, então ela não vai ter muito que pra ela vai ser muito necessário. Pra ela, aquele monitor dá e sobra, ela tá satisfeita. Mas quando for necessário, obviamente ele será encampado em nome da revolução. Oh, yeah! No meu caso, eu tive uma felicidade similar. Logo que o Ricardo me trouxe de volta dos mortos, eu não tinha onde ligar o micrinho, né? Só uma coisa, gente, eu não sou xamã não, tá? Nem sou pai de santo pra levantar de rua. Nem é o Zeus no Altered Beast. Rise from your grave. Questão técnica, eu tô aqui folheando, né, todo o trabalho no 1921. É uma coisa bem simples no final das contas, né? Sim, o cabo é simplesão. A gente viu o Taba fazer em 5 segundos. Sim. Não, no segundo não, mas demorou um pouquinho mais. Sim. No caso de algumas versões de micro, você pode fazer pino a pino o cabo. Por exemplo, no Spectrum e no Amiga é pino a pino. No MSX, inclusive, eu não tinha testado, mas quem me deu a dica foi o Fernando, se eu não me engano o nome dele. Ele me deu a dica dizendo que o circuito que tava na MSX Pro funcionava, que era com LM1881, é um circuito assim bem tradicional. Isso. Então, no caso do MSX, adiciona-se um LM no cabo, mas é só isso também, é bem simples. Tipo, quem não tem prática com ferro de solda vai fazer isso em 10 minutos. É rapidinho. Eu fiz o adaptador pro meu GS pra ligar no 1721 e funcionou de primeira. Fiquei até feliz. Que bom. Quer dizer, eu só não fiquei tão feliz porque eu comecei a soldar o cabo VGA errado. Ui, de trás pra frente. Não, porque é o seguinte, o Tuco até vai entender o porquê. O conector, você tem que soldar primeiro os pinos do meio, os 5 do meio, pra facilitar a sua vida. Eu comecei a soldar em cima, soldei embaixo, e falei, agora eu vou soldar o do meio. Você não vai soldar o do meio, eu sei disso. Agora eu... Ai, caramba! Você não solda. Mas voltando aqui à prosa, quando eu voltei na minha cova pra um monte de retrocomputação, que agora já virou vice, que merda. Vira vice. Vira é que nem minhas tatuagens, cara. Eu já tô com 6, tem que fazer mais um pra ficar em número ímpar. Aí eu ligava ele, eu testei em tudo que eu tinha lá pra ligar via SVGA, eu testei em tudo que eu podia, né? E descobri que a minha televisão do quarto, uma 32 polegadas LCD, aceitava 15 kHz no VHS, né? Liguei lá, beleza, funcionou bonitinho, utilizei ele há um tempo lá, até consegui um adaptadorzinho pra ligar no monitor, converter aquela caixinha que converte qualquer coisa pro VGA, e surgiu o cabo lá do Tab, esse 1741, tem 1741, testei VGA, tô utilizando ele como padrão agora, e me veio na cabeça, aquela minha televisão de 32 polegadas, se eu ligar esse adaptador lá, será que vai funcionar na VGA? Te liguei e funcionou. Eu também te falei isso, mas funcionou. A minha 32 é uma Samsung alguma coisa. O modelo exatamente eu não sei, mas é uma Samsung alguma coisa, funciona no VGA a 15 kHz. Você tem que tornar público esse tipo de informação. A minha simples eu sei que não funciona. Ou seja, o Sander agora tem o maior monitor a ser usado em máquina de retrocomputação. Ele funcionava via SVHS, não funcionava via VGA. A minha tem SVHS. A minha é capaz de não funcionar. Só uma coisa, Sander, parabéns, você agora tem o maior monitor a ser usado com um equipamento de retrocomputação existente na face da Terra. Uau! E aqui entra os aplausos da galera. Discordar, que eu liguei meu telejogo numa Samsung de 55. Meu Deus!
Eu vi, tem a foto no site. É verdade. Ah, moleque. Pronto. É verdade, cara, é verdade. É no 1 ou no 2? No quê? No Telejogo 1. Foi o Telejogo 1. Foi no Telejogo 1. Na saída de vídeo dela. Que até agora eu não consegui fazer, fiquei com medo. Nossa. Pô, é só juntar 3 fios lá e pronto. É praticamente isso. Ó, Sander, juntar os 3 fios corretos. Esse aqui é o problema, são os corretos. Juntos 3 fios lá e pronto. Pra quem... Ah, só, numa Samsung de 50 polegadas, quem poderia imaginar um telejogo de 30 anos atrás? E coloridinho, bonitinho, você vê que as cores estão bacanas. Não, inclusive, é uma curiosidade que todo mundo, tipo, ninguém divulgava que o Telejogo 1 era colorido. Coisa, pô. Sim, era colorido, nego não todo mundo falava que o Telejogo 2, agora em cores, não sei o que, blá blá. Mas o Telejogo 1 já era colorido e algumas versões NTSC, algumas em PAL-M. Mas ele era colorido sim, todos eles são. Todos os Telejogo 1 são. Eu tenho meu Telejogo desde sempre. Eu descobri isso ligando ele agora, depois de muito tempo, numa televisão que é alto-sistema, né? As minhas televisões antigas não eram as de tubo, mas as minhas são alto-sistema. Então, quando eu liguei lá, coloridinho, azulzinho, tela fundo azul, bonitinha. O legal, assim, a minha antiga Toshiba de tubo, ela conseguia entender o NTSC a 50 Hz da MSX, mas a da Sony, ela ficava completamente louca, porque era um conceito que ninguém tinha explicado pra ela, que NTSC podia ficar a 50 Hz. Ela literalmente enlouquecia. Ih, que louco. Sim. Não, é específico da Sony. Acho que, assim, a Toshiba, ela compensava, ela botava NTSC e ficava 50 Hz bonitinha. Ela conseguia, assim, não sei o que tá acontecendo, mas vambora. A Sony não, ela tentava ficar 60 Hz com 50, aí a imagem ficava pulando. Que louco. Truco, só uma coisa bem interessante que eu vi aqui, você falando de consertar a membrana dos TKs. Sim. É uma coisa, assim, muito comum, problema de membrana, de teclado. Sim, é muito comum, cara. Tipo, equipamento de 30 anos de idade, cara, ou ela tá ressecada, ou o tira e bota lá no conector, porque sempre tem um curioso que vai e puxa aquele negócio lá, acaba descascando a membrana. Então, ou ela tá quebradiça, ou ela tá descascada. Então, você muda muito problema. Algumas não tem jeito de recuperar, porque foi tipo, quando é muito próximo ao próprio teclado, é difícil você fazer uma emenda. Mas quando geralmente dá o problema na curva da membrana, que é aquela partezinha que você conecta e dá aquela barriguinha, ali fica muito quebradiço, eu costumo fazer é cortar e emendar o conector lá da placa, tirar o conector, na verdade, emendar um fio e fazer o conector chegar na membrana lá em cima de novo. É um conserto que é bem comum de fazer. Tem muito o pessoal de MSX, muitos MSX, principalmente os Panasonic, tiveram problemas com membrana de teclado, e o político, né, como a gente se refere, o Paulo Sérgio Maluf, já fez 2 lotes de membranas de teclado, mandou fazer, fez lá, pessoal, alguns compraram, adquiriram. Nosso amigo Márcio Lima, ele ganhou uma membrana dessa de aniversário, o TR dele não tinha. Eu dei pra ele de aniversário uma membrana de teclado pra ele poder usar o TR dele, quando eu não aguentava mais ver o TR dele na MSX Rio rodando Space Mumble. E também eu me lembrei que Paulo Sérgio Maluf também fez membrana para TK2000. Foi parte também do levante do TK2000. Exatamente. E ele fez também, inclusive, um lote para TK85, porque os dois usam a mesma membrana. Ah, é? Isso, deve ter uns 4 ou 5 anos atrás. É o mesmo teclado, João. Porque é a mesma matriz, né? Exatamente a matriz, mesmo tamanho, tudo igualzinho. Ele fez uma boa quantidade para atender a galera. Inclusive, eu tenho umas 3 ou 4 ainda guardadas que eu deixo de reserva. Nunca se sabe, né? Ninguém sabe o dia de amanhã, né? Eu tenho 2 membranas que o Maluf fez, eu tenho 2 em casa de reserva. Eu tenho uma do Philips de reserva, que também foi ele que fez. Aliás, qual foi a minha surpresa quando eu desmontei, quando tinha acabado de chegar o meu Apple IIc Plus, que é a máquina de 88, a máquina posterior 85 já tem membrana de teclado, que é barateamento de custo, né? Eu abri o Apple IIc Plus, aí quando eu olhei o teclado, ele não tem membrana. É uma placa de circuito impresso com direito a molinha para contato das teclas, um flat para ligar na placa-mãe. Nossa! É literalmente uma peça de arqueologia numa máquina nova. Nossa! A gente conversou muito aqui de molde, de conserto, de projeto de hardware. Você já falou um pouco de como você começou. Conta um pouquinho mais, voltando um pouco ao início do podcast, de como você chegou ao hardware, dos micros clássicos. Nossos ouvintes têm um pouquinho mais de noção de quem é Vitor Truco no final das contas. Bom, eu na verdade, eu sou diretor de TI de uma empresa e eu não trabalho com eletrônica como muita gente a princípio acredita que eu faço. Eletrônica mesmo é só um hobby e eu faço tendo meu tempo livre mesmo. Eu sempre tive curiosidade com eletrônica
eletrônica, porque minha família, muita gente envolvida com eletrônica, né? Meu pai, até hoje, trabalha como técnico eletrônico profissionalmente. Um primo meu já foi, hoje em dia, taxista, me parece, que eu já não tenho contato há algum tempo. E meu avô também era técnico eletrônico. Então, tipo, desde pequeno eu tinha uma certa curiosidade, mas naquela época, como eu conheci os computadores, na época meu primeiro computador foi um TK-85, então eu caí meio pro lado da informática e acabou que eu tô até hoje. Mas a eletrônica sempre foi um caso de, tipo assim, eu gosto, faço uma coisinha ou outra. E em 99, foi, como eu já tinha dito, comecei a colecionar pinball, e pinball é uma coisa que dá muita manutenção. Tipo assim, você passa mais tempo consertando uma máquina do que jogando, propriamente dito. Que beleza! Nossa. Não, é inacreditável o nível de manutenção que isso dá. E então acabou que eu gostava mais de consertar as máquinas do que jogar propriamente dito, porque as máquinas sempre estavam com defeito mesmo. Então, foi daí. Inclusive, nessa época, um dos meus amigos mais antigos assim dessa área é o Alexandre Tabajara. Eu conheci ele nessa época, por causa de pinball. E aí acabou que foi mais ou menos em 2007, 2008, quando eu comecei a colecionar videogames e computadores antigos. Eu comprei o TKs de novo, realizei o meu grande sonho, que era ter um Spectrum, que eu não tinha até então. Então, muita máquina eu comprava com defeito, eu mesmo comecei a consertar, e foi aí que nasceu o hobby mesmo, né, de consertar micros antigos. E eu comecei a divulgar os consertos. Antigamente era só na lista de TK que eu participava, porque ser mais pessoal assim, e de lá pra cá eu fiz o site que era pra divulgar, porque eu ajudava muita gente já por mensagem de texto. Só que o problema é que, geralmente, você já deve estar bem acostumado com isso, geralmente quando entra um usuário novo na lista, pergunta a mesma coisa que já foi respondida 50 vezes por várias pessoas, né? Parênteses, então, na lista de MSX é uma pergunta sempre comum. Como é que eu ligo o MSX no monitor VGA? Já avisei que vai dar merda isso. Essa pergunta é padrão. Coisas do tipo. Era bem assim também. Foi aí que eu tive a ideia de fazer a página, né? O meu site lá, e para divulgando os concertos que eu fazia e as coisinhas, curiosidades, esses moldes que eu sempre gostava de fazer. Então foi aí que nasceu a ideia do site, para ajudar o pessoal. Então, a princípio, foi mais ou menos assim que eu caí nessa vida, digamos assim. O nosso ouvinte, tem muito ouvinte nosso, de repente tá interessado em entrar na eletrônica ou em concertos de micro clássico. Qual é a sua dica ou dicas para quem tá começando na eletrônica, no molde do micro clássico, no projeto de hardware ou no concerto de micro clássico, ou mesmo de pinball, né? Enfim, por que não, né? Enfim, dá umas dicas aí pra quem tá interessado, mas não quer, por onde é que começa? É um pouco difícil dizer assim, porque é difícil generalizar muita coisa. Por exemplo, se alguém tá querendo estar especificamente em eletrônica, por exemplo, começar a conhecer um pouco de eletrônica, tem muita informação na internet, porque hoje em dia, banca de jornal praticamente não existe para iniciante mais de eletrônica, como era antigamente, anos 80 e 90. Tinha muita revista de apoio, cursinho, essas coisas assim. Então hoje fica muito difícil, tipo, uma pessoa que não sabe absolutamente nada de eletrônica fazer um curso. Então o jeito é apelar pra internet mesmo e buscar informação e ir seguindo, né? É difícil hoje em dia tu conseguir alguma coisa fora da internet, pelo menos nesse ramo. E, por exemplo, pra quem já sabe alguma coisa, tem um pouquinho de intimidade, quer consertar seu próprio videogame, quer tipo um pouquinho de intimidade com ferro de solda, pelo menos, sabe usar um multímetro, alguma coisa assim, cara, tipo, 90% dos problemas de micro antigo é capacitor ou fonte. Os outros 10% é o resto. Mas 90% pode contar que é capacitor que já tá seco, que é só trocar os eletrolíticos, ou fonte que deu algum problema, e às vezes a fonte com o capacitor seco. Então a dica principal é essa. Já no caso de computadores que tenham memória DRAM, que é o caso de TK-85, MSX, TK-90, o próprio Apple II ou TK-2000, todos usam memória DRAM. Essas memórias dão muito defeitos também, porque usam 3 voltagens diferentes, geralmente. Então, se o problema não é na fonte, com certeza é uma dessas memórias que também está com defeito. Então, é caso de dar uma procurada. É mais ou menos isso. É difícil, assim, generalizar um monte de dica para quem está começando, porque é muito específico a coisa, entendeu? Mas, vamos dizer, nesse caso, verificar fontes e capacitores, e no caso de uma máquina com DRAM, verificar a memória, resolve boa parte dos problemas. Tipo, o cara tá com aquele micro encostado, quer botar a mão na massa,
é um caminho pra resolver. Exatamente. Ó, por exemplo, a máquina que eu mais conserto aqui é TK, certeza. Assim, de longe, os que aparecem mais. Então, no TK, o que eu faço? No caso do TK, ele não tem capacitor eletrolítico que seja relativamente significante. Então, essa parte posso pular. Então, começa o seguinte. Eu verifico as voltagens, que ele trabalha com 3 voltagens, 12 mais 5 menos 5. Verifico as 3 voltagens. Se tiver as 3 voltagens, eu verifico as memórias. Se as memórias estão ok, é CPU ou a ROM. Geralmente, isso é 99% dos problemas de um TK, é isso. O 1% que sobra nesse caso são os erros esquisitos e coisas aleatórias que a gente tem que cavucar mesmo pra descobrir. Mas... E que certamente vão parar no site. Ah, sim. Esse tipo sempre para lá. Aí são aqueles problemas como aquele que o Caixano resolveu no JVC com esmalte de unha. Ai, caramba! Foi. Não, realmente eu não conheço a história, mas eu suponho que são coisas assim mesmo que acontecem. E você falou com relação a quem quer iniciar em moldes e projetos de hardware, que o caminho hoje é realmente meter a cara na internet e estudar. Porque hoje você não consegue encontrar fascículo de crônica, né, na banca de jornal. Não consegue mesmo. E hoje as revistas de eletrônica são muito voltadas, geralmente a tradução de revista lá de fora. Ou seja, ou são coisas que não se adaptam aqui pro Brasil, tipo componente difícil de achar, coisas assim, ou são coisas muito técnicas que não se aplicam para um cara que tá começando agora. Então fica um pouco difícil pra, tipo, buscar em banca de jornal esse tipo de informação. Agora, por outro lado, cara, tem, tipo, molde principalmente, muita gente que faz muita coisa desse tipo. Então, se procurar um pouco, acha a referência de como vai cortar, como vai montar, qual a posição melhor. Sempre tem alguém que já fez e tu pode se basear em alguma coisa desse tipo, entendeu? Basicamente, a boa referência são os fóruns, vista de discussão. Você sempre tem gente que se junta para fazer alguma coisa e para trocar ideia. E o principal, né, de explicar como você não deve fazer, como você não deve furar o gabinete, como você não deve usar o ferro de solda, onde você não pode encostar e por aí vai. Inclusive uma dica, essa é uma dica boa, quem quer fazer molde, cortar, furar, essas coisas assim todas, é tipo assim, sempre começar com o mínimo de corte possível e medindo a cara, vai lá com a lima um pouquinho, mede. Aí lima mais 5 segundos e mede, que é pra você nunca passar do ponto, porque tapar o buraco é muito mais complicado do que fazer. É igual o bife mal passado, depois você passa do ponto, você não consegue desmalpassar o bife. Exatamente. E no caso de furo, esse eu aprendi da pior maneira possível, sempre começar com uma broca muito menor do que você tá precisando. Aí você marca o furo e vai aumentando a grossura da broca. Porque nos primeiros que eu fazia, eu me aventurava logo, essa aqui é de 1/4. Durava logo com 1/4, às vezes quebrava o plástico no meio, porque não aguentava. A broca era muito grossa. Então agora eu aprendi que começa pequenininho e vai aumentando a broca. Aí nunca quebra o plástico. O computador já ficou 20 anos sem aquela adaptação. Dá pra ficar 20 minutos sem o buraco da adaptação. Sim, mas acaba sendo, depois que pega o jeito, é muito rápido, porque eu já alinho as brocas em cima da mesa e já pego uma, já troco, porque eu uso uma parafusadeira com saque rápido. Então já pego, troco, já vou furando e vai uma atrás da outra. Acaba que é quase o mesmo tempo que eu furasse com a primeira. Porque no final, assim, a principal dica é você ter paciência. Não tem porque você ter pressa em fazer alguma coisa. Sem dúvida. Às vezes, é que no site eu não costumo colocar o tempo que eu demorei. Mas tem coisa que demorou mais de um mês, cara. Fácil assim pra fazer. Tipo, esse mais 3CF, esse computador ficou comigo uns 3 meses no mínimo. Mas é claro que eu demorei 3 meses fazendo. Mas, tipo, ele me mandou, aí eu não tinha tempo na hora. Aí eu começava, fazia um pouquinho, cortava aqui, cortava ali. E assim foi indo, entendeu? Eu não costumo fazer, peguei aqui num sábado e domingo, peguei e entreguei no outro dia, não. É muito difícil isso acontecer. E até o seguinte, você fez uma série de adaptações, eu lembro do post, um monte de adaptações que não dá pra fazer numa semana só. Sim. E também meu tempo é razoavelmente escasso, né? Então, eu chego à noite, geralmente 9, aí eu trabalho um pouquinho entre 9 e 10 e meia, que é geralmente isso durante a semana, e então fica um pouco difícil fazer muita coisa. Então eu faço um pouquinho de cada vez. E uma outra coisa também, que às vezes o pessoal até fica meio aborrecido comigo, que às vezes eu falo que eu não posso fazer o conserto, porque tem coisa aqui, sem brincadeira, que já tá aqui desde setembro. Ou seja,
Estamos em março agora. Já tá vários meses comigo aqui pra consertar e ainda não pude pegar. Fez curso. Pode ser? Não ofende, pô. Mas o pessoal, tipo, às vezes eu aviso mesmo que vai demorar. Assim, quando eu falo que vai demorar, porque vai demorar mesmo. Mas tem coisas que é razoavelmente rápido. Conserto de TK é muito rápido, né? Hoje em dia, porque eu pego geralmente 10 minutos, 15 minutos eu resolvo. Mas tem coisa que demora. Uma coisa pra fechar, Vitor, que eu tava vendo uma vez, lembrando. Uma vez você falou na lista de MSX, andaram perguntando uma vez, o pessoal conversando sobre quando você falou do emulador de drive, e aí as pessoas disseram assim, não sei o que, aquela velha questão, dá pra ganhar dinheiro com isso, não sei o que, não dá pra fazer dinheiro. Eu lembro de uma frase sua, que eu quero que você comentasse, isso que você falou assim, olha, não dá pra viver disso não, mas dá pra pagar algumas contas. Sim, verdade. Da questão do emulador. Fala um pouquinho sobre isso, a gente aproveita com isso e a gente fecha. Bom, mas falar especificamente sobre o quê? Sobre a frase em si? Isso, a frase em si, a questão de que assim, o pessoal, aquela velha questão, o pessoal diz, isso aí não dá dinheiro, não dá... Realmente não dá pra viver disso, mas você diz, dá pra pagar umas contas. Sim, exatamente. Por exemplo, tem o meu trabalho, eu faço trabalho full time na empresa, então eu tenho lá e vivo daquilo lá. E o meu hobby é só hobby mesmo, e o que eu ganho, eu geralmente reinvisto no hobby. Por exemplo, algum tempo atrás eu queria comprar um osciloscópio digital. Então eu fiz lá um apanhado, vendi uma coisinha, vendi outra, fiz mais uns concertos e comprei meu osciloscópio. Aí, mesma coisa com o analisador lógico. São equipamentos caros, são coisas que você não chega e não custa R$100, entendeu? São coisas realmente caras. Então, geralmente, o que eu ganho com o hobby eu reinvisto. Ou seja em equipamento, seja em micros novos, mas geralmente fica aqui mesmo, entendeu? Isso que eu falo de brinco de pagar as contas. Mas é claro que o mês assim que a gente tá um pouquinho mais apertado, a gente usa para pagar umas contas. Mas realmente viver disso, como, sei lá, década de 80, 90, como se já foi algumas pessoas, realmente não dá mais. Tem gente que acha que não dá dinheiro, tipo, é perda de tempo investir. Eu achei interessante quando você falou isso na época do emulador de drive, você falou assim, olha, a gente sabe que não dá pra viver disso. É sonhar, já que é viver de desenvolver hardware pra micros clássicos. Não dá. É um hobby, é uma coisa. Mas o que você falou, ainda dá pra ganhar algum dinheiro e investir num projeto seu. Reinvestir ele, como você falou, conseguiu comprar um osciloscópio, analisador lógico, a partir de coisas que você fez. Sim, verdade. Porque, por exemplo, o caso do emulador de drive foi um dos projetos, acho que foi o que eu mais vendi. Eu fiz 3 lotes de 50 placas, ou seja, fora as que eu guardei aqui pra mim, eu devo ter vendido uns 140. Nossa! Eu inclusive adquiri uma. Sim, verdade, eu lembro. Naquela época da MSX Rio, né? Foi. Isso. Que, aliás, você foi citado pelo Carlos Cardoso, né, do Meio Beat, e foi um dos exemplos de coisas que ele ficou realmente impressionado. O pessoal estava desenvolvendo para MSX. Quando ele teve naquela MSX em 2009, escreveu um artigo depois no Meio Beat, e uma das pessoas que ele citou, além do Ricardo Oasi, foi você. O aluno ficou muito impressionado com o emulador de drive. Em falar em MSX Rio, tá? Fica aqui o convite formal. A nossa tá pertinho. Visita nós, por favor. Sim, inclusive eu já tinha combinado com alguém, achei que tinha sido com o Ricardo, acho que eu me enganei então. Nessa MSX Rio eu vou estar lá sim, em abril, não é? 14 de abril, isso, parece? 14 de abril. 14 de abril. A gente vai ter também no dia 7 e no dia 8 de junho, aquela em outubro, que é 12 e 13 de outubro, e no dia 11 de agosto, aquilo que eu tinha te falado, a gente quer fazer um encontro de computação. Retro Rio? Olha que eu lembrei, na verdade eu confundi as coisas. Eu tinha falado com o Ricardo que eu iria naquela de retro, mas essa de abril eu também vou, com certeza. Ótimo. Boa. Será bem-vindo nas duas. Isso. Agora as outras do meio do ano, realmente eu não sei se eu vou poder, mas porque depende de algumas coisas, mas a princípio pode ser que eu vá sim. Se já tá bem longe, dá pra se programar com muita folga, né? Então, tem chance de eu estar por lá. A de agosto, que eu já falei, eu tava comentando com a minha esposa, a de agosto, enquanto de agosto, que o Giovanni já tá perguntando se vamos batizar de Retro Rio, pode ser. Falei, no máximo eu vou levar meu monitor LCD, meu MSX da Sunny, que dá debaixo do braço e acabou. Só pra ter um MSX lá. Falei, eu não quero ver só MSX, quero ver Spectrum, quero ver Commodore, quero ver Amiga, CP400, tudo isso. A gente fazer um encontro de retrocomputação. Nesse evento eu também não levarei MSX, eu levarei um Amiga, ou Atari 800, ou seja lá o que for. Eu espero conseguir estar na Retro Rio, e aí eu vou ver se eu retiro dos mortos aquele Ringo. O Ringo autografado pelo Ademir Cachano, que é o cara que tem que estar lá. Ringo com autógrafo. Mas não o Ringo está. Só pra encerrar aqui, uma última pergunta, Truco. Essa daqui é completamente off-topic, sai até da nossa pauta. MSX, como é que fica aí
isso no teu coração, cara? Assim, eu na verdade eu não fui usuário de MSX. Então, eu não tenho nem grande conhecimento sobre dele. E aí eu acho que eu não me aprofundei muito no MSX, porque já tem, digamos assim, grandes nomes. Se você pegar lá na lista de MSX, que eu participo, mas também como Ghost Reader, você vai ver lá, tem o Sturaro, tem o Karchano, tem, acho que é Walter o nome dele, tem várias pessoas que conhecem muito mais hardware do que eu. Então, acho que, eu fico até meio intimidado em participar com mais frequência, porque eu realmente não conheço muito do hardware. Então, acho que é mais ou menos por aí. Te digo até o seguinte, o Truco. Hoje, apesar de termos essas pessoas maravilhosas na cena de MSX, poucas delas interagem entre. Elas não trocam informações. Elas têm até seus projetos divulgados, etc., mas elas não trocam informações. Inclusive, isso é uma grande reclamação do nosso amigo Ricardo Azen. Então, o que falta hoje na cena da MSX é pegar todos esses fudebas que estão jogados no mundo, sacudir dentro de um pote e tirar de 5, 6 cabeças uma ideia bacana. Porque estão todos eles seccionados, separadinhos, etc. Isso é o que falta na nossa cena. E eu não diria só na de MSX, né? Pelo jeito, isso acontece em todas as cenas. Ah, sim. Isso, acho que qualquer lugar que junta meia dúzia de pessoas, cara, sempre vai ter alguém que tem um pensamento diferente de todo mundo. Acho que acaba sendo mais ou menos por aí, né? E uma bem bate-bola. Se você pudesse levar um Spectrum pra Ilha Deserta, né? Não manda perguntar qual micro, mas levar um Spectrum pra Ilha Deserta, qual seria? Acho que seria o único que eu não tenho, que é o Spectrum 128 original. Ainda ontem eu perdi um leilão. Esse é aquele com o dissipador gigante do lado direito, né? Exatamente. Nossa. Eu lia muito York Sinclair na época. Quando eu via aqueles anúncios, eu ficava doido com aquele computador. E foi exatamente o único que eu não consegui comprar até hoje. Foi o Spectrum 128 original. Ainda, irá conseguir. Se a gente vê um por aí, a gente avisa. Manda um sinal de fumaça, etc e tal. Vitor, muito obrigado. Todos nós estamos muito felizes de termos conseguido ter essa conversa com você. Todos nós somos fãs dos seus trabalhos. E eu espero que a gente tenha passado um pouco pro nosso ouvinte, um pouco do seu trabalho. E de repente, quem sabe, a gente consegue animar alguém, de repente tá com interesse em começar a trabalhar também, né? Sim, é verdade. Aí vamos ver se esse pessoal aí faz alguma coisa, né? Digamos assim. Não, sem querer desmerecer ninguém. Eu também sei que o quanto é complicado a gente conciliar hobby com o trabalho. Tem muita gente que não tem absolutamente tempo nenhum livre. Então também eu entendo lá de todo mundo, mas acho que se cada um dedicar aí um pouquinho do seu tempo, pelo menos pra estudar alguma coisa ligado à área, cara, acho que vai sair muita coisa boa, cara. Quando você menos espera, parece uma coisa legal. Justamente é um hobby. Tem dias que você tá super empolgado, vou fazer isso, o adaptador para ligar o GS no monitor, eu fiz em coisa de 10, 15 minutos. Demoraria menos pra soldar do jeito certo. Mas assim, eu fiquei a semana inteira, vou fazer, fiquei empolgado. Mas tem final de semana que assim, vou fazer isso, não, vou fazer no próximo, tô com paciência. Porque ainda tem isso, ferro de solda é um troço quente pra caramba, se você não tiver com muita disposição, você vai acabar se queimando, literalmente. E no verão ele te repele, né? Literalmente. Aham. Não, eu tive uma queimadura na mão, que assim, eu tava soldando, não lembro o que, de repente o ferro deu uma escorregada, a anta aqui, em vez de deixar ele cair no chão, não, eu quis segurar o ferro. Ai! Ui! Ai! É como tentar parar um sabre de luz com a mão, né? Não vai dar certo. Luke sabe disso. Enfim. Mas é isso, cara. Eu que agradeço de poder ter participado do cast e deixar um abraço aí pra todo mundo e vamos ver, né? Peço lá uma visita lá pro meu site pra gente ver lá as minhas aventuras. A gente tá sempre olhando. Stalker. Opa! Vou te implorar um favor. Quando tiver alguma coisa da interface de drive de CP400 Color, posta. Eu sigo o teu RSS. Então. Pô, quem sabe na Retro Rio, né, pô? Quem sabe? Quem sabe? Tempo. Verdade. Isso vai pro ar, hein? Mais uma vez, muito, muito obrigado. Certamente eu acho que vocês vão gostar. Não vou dizer pra que vocês gostem. Vocês não podem não gostar desse episódio. Vocês só podem adorar e achar fantástico. E a gente volta no próximo episódio, que eu não sei qual número que é, que eu já perdi. Bem RT, porque é pra bloco, né? Manha! Atenção, o Sander não tá na hora do tizão do pavê ainda.
Meu querido Vitor, dê o seu tchau pra nós, por favor. Por favor. Bom, agradeço a participação no podcast. Deixa um abraço aí pro pessoal, Giovanni, Ricardo, César, Sander e João. E, eu agradeço muito a oportunidade mesmo pro pessoal conhecer um pouco mais do meu trabalho. Agora sou eu de novo, a versão o remoto. Foi legal, primeira gravação de episódio completo, bem legal. E vamos até o próximo, sabe-se lá com que assunto mesmo. Fechando por aqui, meu nome é João Cláudio Fidelis e foi um grande prazer aqui gravar esse programa mais uma vez de novo. Gente, tchau. É isso aí, pessoal. Voltamos no próximo episódio. Continuem nos ouvindo, continuem curtindo, continuem achando legal. Se não gostaram, paciência. Mas eu não tenho, como disse o César, concordar com ele. Não tem como você não gostar desse episódio. Até mais. Igualmente, mais uma vez agradecendo a todos, principalmente Victor. Nós somos fãs incondicionais do teu trabalho, bicho. É um trabalho muito bacana. E acredito que nossos ouvintes também, mesmo os que não conhecem, vão passar a ser fãs. Fiquem com Deus a todos. Até o nosso próximo bate-canal, né? Próximo bate-horário. Tchau, tchau. Olá, eu sou o Renato De Giovanni e você está ouvindo Retrocomputaria. Porque velho, eu não sou velho não, velho é o seu PC. Olá a todos e bem-vindos a mais uma sessão de e-mails do Retrocomputaria, o seu podcast de retrocomputação. Retrocomputaria porque a gente sempre diz, velho é o seu PC. Hoje tô eu aqui, Ricardo Pinheiro, não só eu, mas também estamos com a presença ilustre do César. Bom dia, boa tarde, boa noite. E a gente chama a sessão de e-mails, mas enfim, vocês entendem que é e-mail, comentário, sinal de fumaça e etc, etc. Pois é, né? A gente tem sempre comentários dos nossos ouvintes, inclusive um ouvinte nosso recente, depois a gente vai comentar mais à frente, entrou em contato pessoalmente num evento que tivemos, mandou um oi, falou com a gente que gosta muito do nosso podcast, tudo, tirou foto, depois a gente vai falar melhor. De antemão já mandar um abraço para o Alexandre Morgado, nosso ouvinte que tem comentado e falado, tem sido um prazer ouvir a gente. Muito obrigado pela sua preferência, a casa agradece. Vamos começar então com o Retro Hit 51, foi uma boa ideia. Pois é, o episódio número 51 foi o MSX Game Audio Konami Pack, onde nós tivemos um bocado de música da Konami e tivemos um comentário do nosso quase onipresente ouvinte, o Drug de Indaiatuba, São Paulo, que disse: rapaz, isso é que eu chamo de muita música. E o melhor é que é só musicão. O podcast tem mais de 1 hora e você nem vê o tempo passar. Isso sem contar nas lembranças, né? Muita música clássica, excelente. Konami é Konami, né? É, né? A Konami e continua sendo uma marca, assim, que você consegue notar a digital da Konami em qualquer jogo que ela faça. É verdade. O acabamento da trilha sonora é muito bem feito. Mesmo que tenha mudado e se transformado em outra coisa, continua sendo a Konami. Tem uma coisa muito clara de Konami que você pega em qualquer jogo que a Konami faz. Enfim, Konami, enfim, whatever. Os puristas nos corrijam se estivermos errados. Vai aparecer alguém nos corrigindo, tenho certeza disso. É verdade. Daí nós vamos pro episódio 21, parte A. Foi o episódio que nós gravamos lá em Jaú, os nossos amigos de Jaú, né? Acho que foi o episódio que nós gravamos com mais pessoas presentes, né? Acho que eram 8 pessoas que estavam presentes na gravação. É, verdade. Eu, você, Sander, Giovanni, Wilson, Tony, Chimba e o Werner. E lembrar que alguns comentaram a questão do áudio, assim, nós falamos, o César colocou no post, mas não custa nada lembrar que nós tínhamos problemas logísticos no dia para gravação. Entenda-se, chuva. Muita chuva. Chuva como eu nunca vi em tantos anos que eu fui a Jaú. A sala que nós tínhamos reservado para gravar tinha um ruído ensurdecedor e não dava para gravar por causa da chuva. O único local que nós conseguimos era uma antessala da escola industrial que tinha um eco tremendo. Então nós gravamos com vários aparelhos, tínhamos 5 amostras de áudio e na edição eu tentei pegar o que estava de melhor. Infelizmente na primeira parte, que essa parte já não ficou tão bom. Aliás, ficou ruim para entender, assim, tava com muito eco. Um anônimo fez a observação. Se a gente tivesse elevado o gravador National, eu acho que melhoraria. A gente corria esse risco. Pegar um Nationalzão, né, gravar em fita. Ia ser bacana depois de ser, né, o trabalho que ia ter pra transformar isso em MP3, mas enfim. Pelo menos nenhum queria que fizesse edição linear, né? Cortando fita. Né? Pelo menos isso. Mas enfim, como esse não é um podcast sobre fita cassete, quer dizer, também, mas não é um podcast falando da vida e obra da fita cassete, enfim. Do comentário que nós temos para esse episódio, mais um comentário do Drug, de Indaiatuba, São Paulo. Eu sempre curto esses episódios sobre eventos porque, é claro, a amizade entre o pessoal, o importante no evento nem é o que realmente rola, ou seja, nem é o MSX mesmo. Quem disse? É ruim, cara. Mas
mas sim reencontrar os amigos e coisas assim. É por essas outras que eu realmente quero ir em pelo menos um desses encontros esse ano. Quem sabe não acabo até arrastando minha noiva comigo. Já te falei, cara. Jaú, capital do calçado feminino. Fica a dica. Se ela não tiver acesso ao seu cartão de crédito, melhor ainda. Ou de repente pega um daqueles cartões de crédito pré-pagos, né? Resolve. Quanto às notícias, acho bacana, pacas, o povo continuar lançando jogos em cartuchos para os micros e games clássicos. Vários deles eu pretendo realmente comprar em breve. Valeu mesmo, povo. Já o Daniel Campos comenta que a parte das notícias na Campus Party foi muito boa e perguntaram se aproveitaram da minha ausência para trollar à vontade. Enfim, o Ricardo respondeu que trollar o João é um esporte, né? E eu queria dizer que a gente não tem nada de 1541 nessa sessão de notícias, então não dá pra trollar o João. Pois é, e não temos nada de Angra 1, então não dá pra trollar o Sander. Enfim, Daniel, é uma coisa, assim, a gente se diverte também, né? E trollar, assim, essa altura vocês já notaram, nós estamos aí no nosso 3º ano, e vocês já notaram que a gente já tem algumas piadas nossas prontas, próprias, enfim. A gente não se cansa de fazê-las, né? Por mais que alguma delas não sejam mais tão engraçadas, mas pra gente é. Aliás, tem que arrumar um jeito de transformar Zorax em gag, né? Pois é. Pensando alto aqui, enfim. Zorax e Barravento, os dois ápices da tosqueira gameística nacional. Mas a gente tá pensando um dia com carinho, debulhar Zorax e Barravento. Vai ser um episódio que a gente vai ter que renomear pra Retrotrash, né? Vai. O dia que a gente fizer isso, vai Retrotrash total. Enfim, de 21 a ficamos por aqui. No Retro Hits número 52, tivemos o 8-bit Lagerfeuer, de uma banda alemã, tá explicada. O Drug, nosso onipresente ouvinte, comentou, posso estar enganado, mas acho que esse é um dos projetos mais diferentes que vocês já tocaram aqui, e vou te falar, ficou excelente. Nem tem como comentar muito, só posso dizer que eu vou procurar saber mais sobre os caras. Se tiver CD ou música no iTunes, tô comprando sem sombra de dúvidas. A banda agradece, com certeza, que realmente é curioso. 2 instrumentistas, uma guitarra, um Game Boy e tristezas de cortar o coração geek. É um cruzamento de Joy Division com música de Nintendinho, né? E o Daniel Campos também gostou. A primeira música é show, a Sad Robot. Eu concordo com ele, é muito legal. Aliás, não lembro onde que eu ouvi essa música e pensei, não, tem que ver se tá disponível pra baixar e colocar no Retro Hits. E na segunda música, que é o Take Me to the Bonus Level Because I Need an Extra Life, esse nome é fantástico. Tem umas partes que fizeram lembrar de uma das fases do Mumble 2. Puxa, eu nunca tinha pensado nisso. É mesmo porque eu não joguei quase o Mumble 2. Parte B, Ricardo? Parte B. Começamos com um comentário do Drug. Vou falar o que sobre esse episódio? Reuni um monte de amigos em um ambiente 100% amizade para conversar sobre histórias e acontecidos de encontros antigos. Não tinha como dar outra a não ser em um puta podcast. Meus planos de ir em alguns encontros já foram meio que frustrados por falta de férias, mas quero realmente me programar para ir pelo menos ir no de Jaú esse ano. Não tenho MSX ainda, mas quero ir realmente para conhecer o encontro pessoal do podcast. A gente se tromba lá. Olha, Drug, você procurando questão de MSX, a gente tem como resolver. É só reservar o cascalho. Entramos em negociações e temos como dar um jeito aí. Quanto ao encontro de Jaú, a data não tá fechada, mas será no mês de novembro. Espero e creio que será no feriado do 15 de novembro. Mas já fica de sobreaviso, já reserva a data, garante tempo com a noiva, já resolve com ela, já fala com ela dos sapatos e nos vemos lá. O Gustavo Ribarcic, né, fez uma pequena observação sobre sessão de notícias, que algumas palavras ficaram truncadas. Ricardo fez uma observação, um filtro que bateu pino. Pois é. A gente sempre pede desculpas de som. Um dia a gente consegue fazer um episódio sem problema de som, mas aí eu acho que só vão estranhar. Pois é, tem isso. Eu tenho certeza que vai ter gente reclamando, não tem nada errado no som. Certeza. Vai ter uma pessoa que a gente conhece que vai reclamar. Mas ele reclama de qualquer jeito. Mas ele reclama de tudo mesmo, né? Ele reclama de tudo, ele reclama dele mesmo. Ele deve ficar na frente do espelho dele reclamando. Enfim, um abraço pra quem é direito. Né? O Junix, grande Junix, começa com Fudebas de alta periculosidade. Eu tô com medo. Tô com medo de ler isso aqui, mas vambora. Sensacional o cast de vocês. Sempre com conteúdo de alta qualidade, participantes mostram um profundo conhecimento dos assuntos debatidos. A gente engana bem. Conversei com o Junix ontem pelo Messenger e ele tava falando isso. Poxa, mas como vocês manjam pra caramba. Eu virei pra ele e falei, você não sabe. Você não sabe da missa metade. Ele deu 2 sugestões. Um podcast sobre Nightmare. É uma ideia. Nightmare tem uma curiosidade porque foi um jogo que só saiu pra MSX. Konami
não fez nenhuma outra versão dele para outra plataforma e, pelo que a gente sabe, ela não tem interesse em fazer em nenhuma outra plataforma. E uma outra sugestão sobre ZX Spectrum. Junix, a gente vai fazer em algum momento do futuro, mas está na nossa lista de episódios futuros, um podcast especificamente sobre SPET. Sim. Então, essa segundo espera e ouvirá. Inclusive, é possível que a gente traga o Vitor Truco novamente para falar, porque espécie é a especialidade dele. Como dizer, a gente engana bem, né? Mas tem coisas que a gente não é especialista. Né? Nós somos especialistas em generalidades. Verdade. Mas a gente precisa de pessoas que tenham mais conhecimento sobre certas plataformas específicas. E principalmente das historinhas, né? Principalmente das que são as melhores. É a melhor parte. Então, a gente deve chamar talvez o Vitor Truco, que vocês ouviram nesse episódio. Talvez a gente convide o Truco para falar com a gente. Acabaram de ouvir agora esse episódio. Então, esperamos que vocês... Talvez o Vitor volte para esse episódio. Para um episódio sobre um dossiê espécie. Ele deve voltar pra gente poder falar, porque, afinal de contas, precisa de alguém mais do meio para poder falar as historinhas escabrosas. E ele faz uma observação perguntando se alguém chegou a jogar Exolon Brasil Spectrum ou títulos clássicos como Flying Shark, Gunfight ou Pijamarama. Eu joguei Gunfight no MSX, Flying Shark no Fliperama e Xolog, se não tinha pra MSX. Exolon? Não lembro. Flying Shark eu lembro no Fliperama. Sim. Gunfight eu não lembro se eu cheguei a jogar, mas enfim. O Junix mandou um comentário pra gente também pelo Twitter, que ele descobriu o podcast recentemente e ouviu todos em carreira, mais um que fez uma maratona e mandou uma mensagem pra mim dizendo que tinha acabado de descobrir o podcast. Eu já conheço ele, já foi algumas MSX Rio. Ele falou pra mim que tinha acabado de descobrir, ouviu todos deslocadamente e ficou encantado. Disse que o podcast é maravilhoso, gostou muito, ganhamos um ouvinte novo. Então, obrigado pelos comentários, pelo comentário simpático, Junix. Esperamos que você continue nos ouvindo, continue comentando e aparecendo em MSX Rio também. Aí também é excelente, né? Aparecer em não só MSX, mas nos eventos da sua plataforma do coração. Ou então, vamos fazer um jabazinho rápido? Sim. Retro Rio em agosto? Retro Rio em agosto. Enfim, vamos fechar o jabazinho. Nos parabenizou e MSX Rio 2012 ele soltou Eu Vou. Ele foi, né, Ricardo? Não. Na primeira ele não foi, porque justamente no dia o filho e a filha dele, os dois estavam doentes, ele teve que correr pro hospital. Gente, que brabeza. Eu conversei com ele. Melhoras. Espero que, já deve ter certamente melhorado, né? Quando vocês estiverem ouvindo esse podcast. Eu falei com ele, um amigo dele do trabalho que foi, a gente conversou, eu perguntei, esse cara não vem? Ele me contou o incidente, mas ele disse pra mim que pretende estar nas outras do ano. Não só no Retro Rio, mas também na MSX Rio de junho e na de outubro. E vamos agora pro... Tem uma coisa no 53? Tem comentário do Drug. Então, Retro Rio de 53, as preferidas do Seed Archive, parte 1. Esse em específico, que esse episódio a gente pegou foi no Seed Archive. Pegamos a seleção das 100 melhores músicas de Commodore 64, segundo os participantes do site, e montamos alguns episódios do Retro Hits com essas músicas sortidas. Essa foi a primeira parte. E o Drug, de Indaiatuba, São Paulo, comenta: tem alguma música aí que é cover? Porque uma delas me lembrou muito a abertura de Game of Thrones. Se parar pra escutar, só muda um pouco o tempo e os arranjos. Do resto, é a música. O podcast, como não poderia deixar de ser, ficou excelente. Espero as próximas partes. Olha, Drug, eu vou te ser sincero, eu não assisto Game of Thrones, então eu não tenho certeza. Não dá pra te dizer é ou não é. Mas não acho impossível, não. Enfim, 21C agora, pra fechar? Sim, 21C. E aí vamos pra parte C do episódio 21, onde nós encerramos a nossa conversa com o pessoal lá em Jaú. E o Drug, em Indaiatuba, comenta: te falar que se eu estivesse na organização do encontro de MSX Jaú, eu também não teria nada do que me arrepender. Nunca estive lá, mas depois de todas as propagandas feitas, não tem como não curtir mesmo de longe. Ainda não comprei o MSX porque estou procurando pelo menos um 2+. E até agora só apareceram alguns mais simples, então estou na busca, mas ainda compro. Olha, Drug, sinceramente, precisa correr atrás de um 2+, não. Se você tiver um MSX2, já vai te suprir na maior parte. Sem contar que um 2.0 você compra por um preço bem mais razoável. Assim que eu tiver com o meu, pode ter certeza que eu entro em contato com vocês para realmente aprender a usá-lo. Valeu, povo! Vocês vão se lembrar que no 21C a gente fez uma chamada para um evento de TRS Color e TRS-80 em São Paulo, que certamente se realizou dia 28, era para ser dia 7, acabou indo aí pro
dia 28. Sim. O Gustavo Ribarci se animou com a ideia do encontro multiplataforma, falou que vai levar o VIC 20. Opa, legal. O Juan Castro fez observação da mudança de data, dia 28. Sim. E o Alexandre Morgado, que esteve no MSG, tirou a foto e postou no blog dele, o Electronic. Inclusive tá aqui, né? Foi a Computaria Podcast, que avaliou seu PC, e tá uma foto de 3 dos 5 responsáveis por esse podcast. Pois é, 3 dos 5 meliantes que comentam esse podcast estavam na MSX Rio, né? Enfim. E a gente conseguiu, por um momento assim, pegar os outros dois. Vamos bater logo essa bendita dessa foto? Coitado, o Alexandre tá esperando a gente. Vamos bater logo a foto. Porque tava difícil fazer o Sander desgrudar da coleção dele. Porque uma das coisas que a gente depois comentar da MSX Rio é porque o Sander levou a coleção dele de MSX pra apresentar. Então tava difícil fazer ele desgrudar dos micros dele. Ai, né? É o Sander, né, gente? É o Sander, né? E vamos fechar com o Retro Hit 54? Vamos. Retro Hit 54 foi o 8-Bit Weapon da Computer Her, que a gente já falou dela em episódios anteriores, no episódio 13. O Drug, de Indaiatuba, São Paulo, comentou: o trabalho da Computer Her é sempre excelente e esse não podia ser diferente. Lembro-me de quando fiz a maratona, ao chegar no episódio dela, eu fui atrás do trabalho dela e só tem musicão. Ela tá realmente de parabéns. E ó, aqui o Giovanni também por ter mandado benzão na escolha. Valeu, povo. Aí, Giovanni, parabéns, hein? Gostaram da escolha, hein? Só quero que você agora, mais pra frente, mande mais seleções pro Retro Hits, hein? Aliás, ouvintes, se vocês tiverem alguma sugestão pro Retro Hits, a gente agradece, tá? A gente precisa também de sugestões. Então podem mandar pra gente sugestões de músicas de chiptune, de músicas de temas de games, tudo, de preferência com um link pra gente ter acesso às músicas. Agradecemos se vocês puderem sugerir pra gente montar alguns Retro Hits. Então, se vocês puderem, a casa agradece. Enfim, e com isso a gente encerra por hoje, né, Ricardo? Sim. E a gente volta no episódio 23. Voltamos no episódio 23 com uma surpresa que a gente não vai falar porque... não vamos falar e pronto. Não vou falar e pronto. Eu acho que os mais já sacaram que tem algo no ar além dos aviões de carreira. Com certeza. Ou seja, o elogio. Com certeza todos os nossos ouvintes já sacaram, né? Mas enfim. Gente, aquele abraço. Fui. Pessoal, até mais. Tchau. Se você quer comunicar-se conosco, elogiando, apresentando sugestões, ajudando nas erratas, fazendo críticas construtivas ou mesmo dando um depoimento, não hesite. Faça. Você pode enviar um e-mail para retrocomputaria@gmail.com, uma mensagem pelo Twitter para o nosso usuário, Retrocomputaria, ou comentar nos posts desse episódio, que estão em retrocomputaria.blogspot.com ou em www.dimensãonerd.com. Se você quiser, pode também enviar um comentário de voz que iremos publicar no nosso podcast. Lembre-se, o seu comentário é o nosso salário. Obrigado e até o próximo podcast. Você ouve esse programa na Combo Podcast.